Você já parou para pensar que o medo é a maior mentira que você já acreditou? E se eu dissesse que o medo não é real? Que ele não passa de uma ilusão criada pela sua mente para justificar a sua paralisia? Eu sou Napoleão Hill, e quero mostrar a você que o medo é a prisão invisível que rouba não apenas seus sonhos, mas também sua vida. E hoje, aqui, agora, você vai aprender a enterrá-lo de uma vez por todas. O medo nunca foi seu inimigo. Ele é apenas um instinto natural, uma reação antiga da mente humana programada para proteger você. Mas, ao longo da vida, nós demos a ele um poder que ele nunca deveria ter. Transformamos um simples alerta de sobrevivência em um tirano que nos impede de viver. O medo se disfarça de lógica, de prudência, de voz da razão, mas no fundo ele não passa de uma ilusão criada pela sua mente para justificar a paralisia. E o mais perigoso é que ele fala com a sua própria voz. Ele sussurra, e você não está pronto, vai dar errado, vão rir de você. E porque o tom é familiar, você acredita. Quantas vezes você já desistiu de uma ideia antes mesmo de tentar? Quantas vezes deixou de investir no seu sonho por medo do julgamento, do fracasso ou até mesmo da escassez? Eu me lembro, como se fosse hoje, da época em que sentei diante de grandes empresários para falar sobre minhas ideias. A voz do medo dizia que eu não era ninguém, que eu seria ridicularizado. No entanto, sempre que decidi avançar apesar daquela sensação, descobri que o medo não passava de uma sombra. Ele só tinha o poder que eu dava a ele. Quando Franklin Delano Roosevelt declarou que a única coisa que devemos temer é o próprio medo, eu vi a verdade daquela frase ecoar em milhões de pessoas. Porque não era apenas uma fala política, era um chamado à libertação. O medo coletivo paralisava um país inteiro, mas a coragem de encarar trouxe prosperidade e transformação. E aqui está a verdade que talvez doa ouvir: cada vez que você se curva ao medo, você não está escolhendo segurança, você está escolhendo estagnação. Você chama de cautela, mas é autossabotagem. Você chama de tempo certo, mas é adiamento disfarçado. Quantas portas você já deixou de abrir por medo de não estar preparado? Quantos relacionamentos não começaram? Quantas oportunidades profissionais não foram agarradas? Quantos sonhos você engavetou? Tudo porque acreditou que o medo era a voz da sabedoria. O medo é, na verdade, um ladrão sofisticado. Ele não rouba de uma vez, ele rouba aos poucos. Ele leva sua ousadia, sua autoconfiança, sua visão de futuro. E quanto mais você obedece a essa voz, mais ele se fortalece. Ele cresce no silêncio, na espera, na hesitação. A cada não agora que você repete, a cada um dia eu faço a que você pronuncia, o medo se instala mais profundamente. Você já percebeu como, quando foge de algo que teme, a sensação não desaparece? Ao contrário, ela se multiplica. O que era um pequeno desconforto se torna um gigante, e de repente você está preso num ciclo interminável. A ciência confirma isso. Estudos modernos em neurociência mostram que o cérebro humano reage a um medo imaginado da mesma forma que reage a um perigo real. Ou seja, seu corpo acelera os batimentos, sua respiração trava, seus músculos tensionam, mesmo que não haja absolutamente nada à sua frente, apenas um pensamento. Isso explica por que tantas pessoas paralisam diante de uma simples apresentação, de uma decisão financeira ou de uma conversa difícil. Não é o perigo real que as impede, é o filme mental que o medo cria. Mas se o medo é apenas uma ilusão, um roteiro repetido, então você pode interromper essa narrativa. Você não precisa aceitar a voz que diz que não é capaz. Pergunte-se: quem disse isso? Quem decretou que você não estava pronto? Essa voz é apenas uma sombra, e quanto mais você olha para ela com clareza, menor ela se torna. A coragem nasce exatamente nesse confronto. Não quando o medo desaparece, mas quando você decide não obedecê-lo. Eu lhe digo, o medo só tem poder quando você se submete. No instante em que você avança, mesmo com o corpo tremendo, ele perde força. O verdadeiro vilão não é o medo em si, mas a sua rendição a ele. É trocar crescimento por conforto, ousadia por desculpas, vida plena por sobrevivência medíocre.
E a grande questão que eu deixo a você é: até quando vai permitir que uma ilusão dite o destino da sua vida? Até quando vai aceitar que essa voz decida em quais portas você entra, em quais caminhos você anda, em quais sonhos você ousa acreditar? Porque a verdade é simples: o medo não é seu guia. Ele nunca foi seu conselheiro. Ele é apenas um lembrete de que você está diante de algo grande. Ele é o sinal de que você está na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre a zona de conforto e o crescimento. E exatamente nesse ponto, a escolha é sua. Ou você entrega o volante ao medo e passa a vida preso, ou você assume o comando e faz dele apenas um passageiro sem direito de decisão. O medo pode até estar presente, mas nunca mais deve liderar sua vida. O medo vive de histórias. Ele não se alimenta da realidade, mas da narrativa que você repete dentro da sua mente. Sempre que surge uma oportunidade, ele cria um filme. No primeiro ato, você imagina a falha. No segundo, você se vê sendo julgado, rejeitado, exposto. No último, já está sem forças, derrotado antes mesmo de começar. E quanto mais você assiste a esse filme, mais ele se torna convincente, mais o seu corpo reage como se fosse verdade. O coração dispara, as mãos suam, a garganta seca, e então você paralisa. Não pela realidade, mas pelo roteiro que aceitou acreditar. Eu mesmo vivi isso de forma intensa. Quando escrevi Pense e Enriqueça, havia em mim uma dúvida enorme. Eu já tinha dedicado anos da minha vida entrevistando os homens mais bem-sucedidos da América. Eu sabia que o conhecimento estava ali, que aquela fórmula poderia mudar destinos. Mas a voz do medo dizia: e se ninguém levar você a sério? E se ridicularizarem suas ideias? E se o mundo não estiver pronto para? O que você tem a oferecer? Essa era a história que minha mente repetia. Mas houve um momento em que eu precisei escolher. Ou eu acreditava naquele filme sombrio, ou eu escrevia meu próprio roteiro. Decidi publicar. E essa decisão mudou não apenas a minha vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. E é isso que você precisa entender: o medo não é a realidade, é apenas um conto mal escrito. Ele se apresenta com uma narrativa tão familiar que você pensa ser sua consciência. Mas não é. O medo apenas encontrou um jeito de se esconder atrás da sua própria voz. E se ele é uma história, então você pode substituí-la por outra. Se você pode imaginar a queda, também pode imaginar a vitória. Se pode ensaiar o fracasso, pode ensaiar o sucesso. O cérebro humano não distingue com clareza o que é memória real e o que é visualização repetida. E é por isso que atletas olímpicos treinam não apenas com o corpo, mas também com a mente, visualizando cada movimento antes de executá-lo. Agora pense em quantas vezes você já desistiu porque se convenceu de que não estava pronto. Quantos negócios ficaram no papel porque você acreditou no enredo do fracasso? Quantos relacionamentos nunca começaram porque você já antecipou a rejeição? Quantos discursos nunca foram feitos porque você ensaiou mentalmente o riso da plateia, antes mesmo de abrir a boca? Essa é a armadilha, e você acredita em um roteiro que nunca foi escrito pela realidade. Mas se o medo é construído pela repetição, a confiança também pode ser. Você pode ensinar sua mente a escrever um novo script. Experimente imaginar-se em cena, falando com firmeza, sendo ouvido, avançando apesar da dúvida. Repita isso, dia após dia. Faça sua mente acreditar que essa é a nova versão da história. E então haja, mesmo que com pequenos passos. Porque cada vez que você age apesar do medo, você prova ao cérebro que aquela narrativa era falsa. É como apagar um arquivo e substituí-lo por outro. Eu deixo um desafio a você, e durante os próximos 7 dias, toda vez que sentir medo, não fuja, não adie, não cale. Apenas feche os olhos e visualize o melhor cenário possível. Imagine-se tendo sucesso naquilo que teme. Sinta a emoção da vitória, ouça os aplausos, veja o resultado. E depois dê um pequeno passo nessa direção. Não espere confiança. A confiança nasce exatamente desse ato de desafiar a história antiga e criar uma nova.
Os que marcaram a história do mundo não foram os que não sentiram medo, mas os que se recusaram a repetir o mesmo roteiro. Henry Ford, por exemplo, foi ridicularizado diversas vezes antes de colocar seu carro nas ruas. Os jornais diziam que era impossível, que ninguém compraria uma máquina dessas. Se ele tivesse acreditado nessa narrativa, jamais teria criado a indústria que transformou a sociedade. Ele simplesmente escreveu um novo script para si mesmo e insistiu em vivê-lo, mesmo quando todos ao redor duvidavam. E aqui está a chave: o medo é um contador de histórias habilidoso, mas só existe porque você continua dando palco a ele. Se hoje você decide mudar a narrativa, se hoje você assume a caneta da sua própria história, o medo perde sua força. Ele pode até tentar aparecer, mas será apenas um figurante em um enredo que não lhe pertence mais. Porque, no fim, você não precisa se sentir corajoso para ser corajoso. Você só precisa agir antes que o roteiro antigo se repita mais uma vez. O medo não afeta apenas suas emoções, ele se infiltra em uma das áreas mais sensíveis da vida, o dinheiro. A maioria das pessoas nunca conquista independência financeira porque o medo dita suas escolhas. Medo de perder, medo de arriscar, medo de ser julgado como ganancioso, medo de não ser digno da prosperidade. Esse medo paralisa tanto quanto o medo do fracasso pessoal. Ele convence você a aceitar menos do que merece, a se conformar com salários que não cobrem seus sonhos, a recuar diante de oportunidades que poderiam mudar completamente o rumo da sua vida. Pense comigo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que queria investir, mas acabou desistindo porque tinha medo de perder tudo? Quantas vezes você mesmo pensou em iniciar um negócio, mas recuou por acreditar que era arriscado demais? Estatísticas atuais mostram que 60% das pessoas nunca investem porque têm medo de perder dinheiro. Mas o que elas não percebem é que, ao fugir do risco, já estão perdendo. Perdem tempo, perdem potencial de crescimento, perdem a chance de viver a vida que poderiam ter. Eu já vi isso em muitas pessoas que entrevistei. Homens e mulheres com ideias brilhantes, mas que deixaram o medo controlar suas decisões. O medo as convenceu de que a segurança estava em ficar onde estavam, e assim desperdiçaram oportunidades que nunca mais voltaram. Lembro-me do caso de Howard Hughes, um dos homens mais ricos da América. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas não tinha paz. O medo tomou conta da sua mente, transformando riqueza em prisão. Ele terminou a vida recluso, cercado por bens, mas dominado por fobias e inseguranças. Isso prova que não é o dinheiro em si que traz liberdade, mas a forma como você lida com seus medos em relação a ele. Agora reflita, o que você tem evitado por causa do medo financeiro? Talvez você adie aprender sobre investimentos porque acha complicado. Talvez tenha medo de empreender porque teme o fracasso. Talvez permaneça em um emprego que odeia porque acredita que é mais seguro do que tentar algo novo. Mas já parou para pensar no preço que paga por se esconder atrás dessa suposta segurança? Cada ano que passa é um ano em que seus sonhos ficam mais distantes, um ano em que você continua trocando grandeza por conforto. Estudos recentes em psicologia econômica mostram que o medo da perda tem 2 vezes mais força sobre as pessoas do que a esperança do ganho. Ou seja, a maioria prefere não ganhar nada, desde que não corra o risco de perder. Mas essa mentalidade é a verdadeira prisão. Porque enquanto você evita perder, também evita crescer. É por isso que tantas pessoas chegam ao fim da vida olhando para trás e percebendo que nunca ousaram, nunca arriscaram, nunca viveram de fato. Eu digo a você, a prosperidade não é para os que se escondem, é para os que enfrentam. O medo financeiro só é derrotado quando você decide aprender, agir, se expor. Não se trata de arriscar tudo sem pensar, mas de entender que não há liberdade sem movimento. Uma simples decisão de começar pequeno, de guardar um pouco todo mês, de investir no próprio conhecimento, já é suficiente para enfraquecer o domínio do medo. O dinheiro, no fim das contas, é apenas energia. Ele flui para quem está disposto a usá-lo como ferramenta de crescimento, não como muleta de segurança. O que eu quero que você compreenda é que não existe riqueza sem coragem.
Não existe legado financeiro construído na base da hesitação. O medo pode até oferecer conforto momentâneo, mas rouba sua liberdade de escolha. E a pergunta que deixo para você é: e do que adianta acumular-se? No fundo, o medo continua controlando sua vida? Porque a verdadeira riqueza não é apenas ter dinheiro, mas ter a coragem de usá-lo a serviço dos seus maiores propósitos. Coragem nunca foi ausência de medo. Coragem é disciplina em ação. É levantar-se e dar o primeiro passo mesmo quando as pernas tremem, é abrir a boca e falar mesmo quando a voz falha, é seguir adiante quando tudo dentro de você grita para recuar. O engano da maioria das pessoas é acreditar que primeiro precisam se sentir confiantes para depois agir. Mas é exatamente o contrário, e a confiança é consequência da ação, nunca a sua pré-condição. Eu experimentei isso inúmeras vezes. Lembro-me com clareza de uma palestra diante de milhares de pessoas. O coração acelerado, as mãos frias, a mente tentando me convencer de que eu não estava pronto. E, ainda assim, dei o primeiro passo. E a cada palavra, o medo diminuía. Ao final, percebi algo transformador, e não era o medo que precisava desaparecer para eu agir, era a ação que precisava acontecer para o medo perder seu poder. Essa é a diferença entre quem conquista e quem permanece preso. Os que conquistam aprendem a agir apesar do medo, até que a coragem se torna um hábito. A disciplina é a chave que destranca essa porta. Porque quando você cria rituais de ação, não há espaço para negociação interna. O alarme toca, você se levanta. A tarefa é difícil, você enfrenta. A dúvida aparece, você segue. Não porque tem todas as respostas, mas porque decidiu confiar no processo. E a disciplina, com o tempo, transforma ações isoladas em reflexos automáticos. O que antes parecia impossível se torna natural. A coragem deixa de ser exceção e passa a ser identidade. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de tomar uma decisão importante esperando sentir confiança? Talvez você queira mudar de carreira, mas espera se sentir preparado. Talvez queira empreender, mas espera se sentir seguro. Talvez queira dar um basta em uma situação tóxica, mas espera se sentir forte o suficiente. Mas esse dia nunca chega. Porque a força não vem antes da ação, ela nasce no meio do processo. A confiança não aparece no silêncio da espera, ela se constrói quando você decide caminhar mesmo em meio à incerteza. E é aqui que eu lhe faço um convite prático. Escolha hoje um ato corajoso, pequeno que seja. Pode ser uma conversa que você tem evitado, uma decisão que vem adiando, um projeto que deixou guardado. Execute-o sem esperar pelo momento certo, sem esperar estar pronto. Faça e perceba como sua mente reage. Ela vai tentar negociar, vai inventar desculpas, vai gritar que é arriscado demais. Mas, no instante em que você agir, vai sentir a energia mudar. O medo começa a perder espaço, e a confiança começa a nascer. Eu já vi homens e mulheres comuns se transformarem dessa forma. Vi trabalhadores simples que, por disciplina, começaram a estudar e investir regularmente, e anos depois alcançaram liberdade financeira. Vi pessoas tímidas que decidiram falar em público diariamente, mesmo tremendo, e que se tornaram grandes líderes. Eles não esperaram a confiança, eles criaram a confiança. E é isso que você também precisa fazer. A ciência comprova esse princípio. Estudos mostram que a disciplina consistente altera a forma como o cérebro responde ao medo. Quanto mais você repete um comportamento diante daquilo que assusta, mais o cérebro entende que aquilo não é ameaça real. Ele aprende, pela experiência, que você sobrevive, que você cresce. E assim, pouco a pouco, o medo deixa de comandar. Pense em como seria a sua vida se você adotasse um simples compromisso e um ato corajoso por dia. Imagine-se olhando para trás, depois de semanas, meses, anos, e percebendo que cada pequeno passo construiu uma identidade nova. Você se torna alguém que age antes da confiança, alguém que faz antes da certeza, alguém que não negocia com o medo. E, nesse ponto, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna libertação.
O medo sempre vai aparecer. Mas se você cultivar disciplina, ele deixará de ser o comandante. Ele será apenas um sinal de que você está prestes a crescer, um lembrete de que está no caminho certo. E você, ao invés de recuar, vai sorrir, porque saberá que naquele instante está criando a versão mais forte de si mesmo. Porque a vida, no fim das contas, não recompensa os que esperam pela coragem, mas sim os que a constroem dia após dia, com disciplina, até que se tornem inabaláveis. Se existe uma verdade que você deve levar consigo após tudo o que compartilhei aqui é esta: o medo nunca foi o seu limite, ele sempre foi apenas o sinal de que você está prestes a crescer. Ele não é seu inimigo, mas também não pode ser seu guia. A cada vez que você age apesar dele, você se aproxima mais da liberdade de ser quem realmente nasceu para ser. E agora, se você deseja continuar essa jornada, o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai levar você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por ter caminhado comigo até aqui e saiba que estarei esperando você no próximo vídeo.